Vamos falar de saúde. E eu tenho uma pergunta para todo mundo, para você de casa principalmente. Você é intolerante ao glúten? Essa é uma pergunta que vem se tornando cada vez mais comum entre os brasileiros. Dor no estômago, inchaço, diarreia, prisão de ventre e náuseas são alguns sintomas comuns entre pessoas com dificuldade para digerir essa proteína presente no trigo, na cevada, no centeio e outros alimentos, Tice. Pois é, o importante é ficar atento, viu, aos sinais e, se confirmado o diagnóstico, adaptar a dieta com a ajuda de um segmento em franca expansão. Veja na reportagem da Gabriela França. No café da manhã, aquele clássico pão na chapa. No almoço, que tal uma macarronada? E num final de semana, vai uma pizza para o jantar? Para uns, comer esses alimentos representa puro prazer. Para outros, a ingestão vem seguida de sintomas bem desagradáveis. Dor de estômago, inchaço, náuseas, diarreia. O motivo? A intolerância ao glúten, proteína rica em prolina, um aminoácido de difícil digestão. O glúten é uma proteína que está presente no trigo, no centeio, na cevada e nos seus derivados. Então, nas massas, nos pães, nos bolos, biscoitos, na cerveja. A intolerância ao glúten, que também é conhecida como sensibilidade ao glúten não celíaca, é uma incapacidade ou uma dificuldade em digerir o glúten. Na realidade, não existe uma única causa, é multifatorial, mas o que a gente sabe hoje em dia é que quanto mais a pessoa consome também o glúten, um excesso do consumo pode fazer com que a pessoa tenha mais essa sensibilidade ao glúten. 8 anos atrás, Luciana sentiu o corpo diferente. Ela morava nos Estados Unidos e a alimentação era nada saudável. Eu comia muito bagel, pizza, produtos às vezes até empanado do mercado. E aí, depois eu me sentia sempre inchada. Às vezes eu nem comia, eu falei, acho que eu comi muito. Eu não comia muito, mas eu me sentia inchada super mal, assim. Então eu comia às vezes também, vou tentar ser um pouco mais saudável. Eu pegava barrinha de cereal, essas coisas no mercado que também tinha glúten, etc. E eu achava, nossa, mas que estranho, eu tô tentando comer melhor e mesmo assim me sinto inchada, sabe? Me sinto mal, não é possível. O problema causado pela proteína era tanto que os sintomas foram além dos mais comuns. Os alimentos que eu comia, que depois eu me sentia instantaneamente, assim, extremamente cansada, dor de cabeça. Quando ela procurou ajuda, descobriu que era intolerante ao glúten. Quando ela falou, vamos tirar glúten e tal, falei, o que eu vou comer agora, gente? Eu não sei, né? Nunca fiz isso. A resposta é mais simples do que ela imaginava. Bastante coisa! Há muitas alternativas para os apaixonados por pães, biscoitos, bolos. O trigo e o centeio saem de cena e entram as farinhas sem glúten, de arroz, de chia, de amêndoa. E esse é um mercado que não para de crescer. Em 2022, os alimentos sem a proteína movimentaram quase R$1,5 bilhão de reais. E a previsão é de que o aumento seja de 11% até 2025. A Luciana agradece. Quem disse que não tem pão no café da manhã? Olha só essa mesa. Com pão, com biscoito, tudo sem glúten. Tudo sem glúten, absolutamente tudo sem glúten. Mas para chegar nessa fase, o primeiro passo é a busca por um especialista. Principalmente para entender se é sensibilidade ao glúten ou se pode ser alergia ao trigo ou até doença celíaca. Em relação à alergia ao trigo, envolve o sistema imunológico e é especificamente em relação ao alimento trigo. Já o caso da doença celíaca, a principal diferença é que ela é uma doença autoimune. O que significa isso? Que o nosso próprio corpo, combate, no caso da doença celíaca, as células do intestino delgado, lesionando essas células. E aí isso, claro, traz consequências como, por exemplo, a má absorção dos nutrientes. A intolerância, digamos que ela é mais leve, você não digere bem as proteínas, você tem um desconforto, mas você não tem uma inflamação muito grande do intestino.